são vários fatores pra chegar na seleção, porque, cara, o Brasil é imenso. Como eu joguei em Portugal, vocês falaram, acho que a chance de você ser convocado jogando num time da base em Portugal é muito maior do que se jogar no Brasil. São muito mais meninos, né? Então, assim, em termos de proporção, aqui, cara, é um mais difícil, assim, pra mim, muito glorioso, conquistador, assim, sabe? E é muito mais difícil, cara, muito mais difícil. Tem algo na Europa que falta ainda pro futebol brasileiro? Você acha que existe muita diferença quando você sai daqui pra lá, na parte profissional, assim? Você consegue sentir essa diferença? É diferente, assim, eu fui formado no Atlético Paranaense, um grande clube formador. Então, assim, eu tive os melhores treinadores, melhores táticas que você imagina, sistemas. E quando eu fui pra lá, eu falei, caramba, velho, será que... não sei nada? Chegou momentos que eu pensei, falei, os treinadores, não, aqui em Portugal, ó, eu sou lateral direito, você precisa, primeiro é marcar bem, os caras não podem passar por você, compromisso tático muito forte e um jogo, assim, de muita intensidade, cara, muita intensidade. O Brasil, hoje em dia, eu assisto jogos, não acompanho muito, vejo bem pouco o jogo do Brasil, mas o que eu vejo é muito, assim, a intensidade aumentou desde que os treinadores estrangeiros vieram, mais os portugueses pra cá, eles conseguiram implementar muitas coisas boas, mas a gente não consegue comparar o futebol europeu com o futebol brasileiro. Ativa o modo atleta porque tá começando mais um Atleta Cast. Pessoal, hoje estamos aqui no episódio de número 53. É isso mesmo, pessoal, 53 episódios já. A nossa segunda temporada tá muito boa mesmo. Já quero agradecer a todos aí que estão acompanhando a gente nas redes sociais. Pessoal, você que vê os nossos vídeos lá no Instagram, que curte os nossos cortes lá, pô, não deixa de seguir a gente. Aproveita também, lá na nossa bio tem um link, entra também na nossa página lá do YouTube e segue a gente lá no YouTube também. Tem crescido a quantidade de seguidores lá, tá bacana mesmo, mas dá essa força pra nós lá, tá? A gente apoia o esporte aqui, ainda mais você que é de Curitiba e trabalha com esporte, ajuda a gente a divulgar aí. Outra coisa, para você também que é do esporte, que tem um curso aí, ou você que é um profissional da área e quer divulgar o teu trabalho, vem falar com a gente aqui. Lá no mesmo link na bio, você pode entrar em contato, tá? E quem sabe vir participar aqui, vir falar um pouquinho sobre a sua profissão aí, vender o seu curso aqui, tá? Ou patrocinar a gente. Você que quer patrocinar o Atleta Cast, que quer colocar a sua marca aqui, aproveita e nesse mesmo contato aí, fala com nós. Então tem lá o contato, @atletacast, que é o nosso e-mail, tá? E tem também o nosso WhatsApp lá no link. Já queria também agradecer aqui o nosso parceiro, né? Nosso grande parceiro, a Guedes Suplementos, que é aqui do Paraná. Patrão, a gente ainda não conhece a empresa pessoalmente, mas a gente tem combinado de ir lá ver essa empresa, Sim, né? com certeza. Nós iremos conhecer essa empresa que, nesse momento aqui no Paraná... Telêmaco Borba, isso aí. Ela está desenvolvendo com produtos muito bons, produtos de qualidade, né? Produtos de qualidade para toda a área de esporte. Então, assim, é viável, é válido conhecer. Sim. Tem o nosso cupom AtletaCast. Então, aí, ó, pessoal, o patrão até já divulgou aqui, tem o nosso cupom lá, AtletaCast10, tá? Vai subir aqui do ladinho aqui o Instagram deles. Entra no Instagram, lá no link você vai acessar o site, vai ter o nosso cupom lá para todo o site, tá? Compre em todo o site. Vai ter proteína, creatina, aqui, ó, até tenho aqui em cima da mesa, aqui, ó. Pré-treino, beta-alanina. Então tem toda, relacionado à suplementação, tem todos esses produtos. Então não deixa de visitar lá e utiliza o nosso cupom AtletaCast10. Vocês já sabem quem está aqui com a gente hoje, né? Então hoje temos o prazer de receber pela primeira vez falar sobre futebol com um atleta profissional. Hein, patrão? Que legal, né? E ainda mais esse ritmo de Copa. Né? Ritmo de Copa. Hoje nós estamos com o Jean Felipe, né? Jean Felipe. E podemos falar bicho do Paraná. Bicho do Paraná. Curitiba, né? Você não é de Curitiba, mas é bicho do Paraná, né? Sim. É bicho do Paraná, então. De qualquer forma, tá representando Curitiba, né? Representando Curitiba. E o Jean Felipe, cara que jogou em Portugal por muito tempo e hoje tá jogando no Chipre, né? Exato. É um orgulho para nós, paranaense, e pro nosso esporte paranaense, no qual ontem, dia 23 de junho, foi comemorado o Dia do Esporte. Dia Nacional do Esporte. Dia Nacional do Esporte. Então, nada mais do que justo o Jean representando o esporte e nós em ritmo de Copa do Mundo, né? Falar um pouquinho sobre futebol. Falar um pouco sobre futebol. E justo hoje que tem Seleção brasileira. Seleção brasileira. Ele vai dar o pitaco dele. Vai dar o com pitaco. Com certeza. Jean,
Já queria agradecer aí, né, aceitar o nosso convite, falar um pouquinho sobre futebol aí. Vamos comentar um pouco sobre a tua história no futebol, né? Passou por um time aqui de Curitiba, né? O maior time de Curitiba, tá? E vamos falar dessa vida, porque você sabe, Gia, que ser jogador de futebol é o sonho, acho que de 99% dos homens, né, em si. E é muito difícil você chegar a se tornar um profissional. Então, eu acho que dúvidas vão aparecer várias. E você vai dar ajuda aí pra gente resolver essas dúvidas aí. Tranquilo. Essas incógnitas. Não, Boa. eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu acho que ano passado a gente já conversou, né, sobre Tinha uma tentado possível combinar, vinda, né? e não deu certo na correria, e dessa vez nas férias aconteceu, e tô muito feliz de estar aqui. Espero que seja um papo muito legal e bem proveitoso pra gente. Boa. E acho que uns 2, 3 anos atrás nós tivemos em algum momento juntos jogando futebol lá no... Jogamos. Lembra disso daí, né? Lembro. Lembra? Porra, eu nunca esqueço que ele... Lançaram uma bola pra ele lá do meio do campo, lá ele deu um chute lá que eu fiquei assim, cara, jogar com um profissional é outra coisa, né? E acho que nem se esforçou. Não, ele não... Na realidade, ele nem não precisava se esforçar muito com a gente, né? Não, mas eu lembro. Foi Mas legal, a diferença, o time que tava com ele, é óbvio que ganhou, Tava né? no time dele. Mas é lógico, ele escolheu, pô. Era o dono da bola. Eu não fui, eu não escolhi, não. mas foi legal, Era o dono foi da legal. bola, pô. Porra, Gia, legal, cara. Que bom que deu certo, né? Exato. Vamos falar um pouquinho, então, sobre como é que iniciou a tua carreira, né? Sei que você começou desde pequeno no futebol aí, da cidade de onde você veio aí. Explica pra gente como é que foi a tua chegada, acho que no maior clube do estado aí. Bom, minha trajetória, meu caminho, acho que igual você falou, todo menino, né, quer jogar futebol, e comecei brincando e depois fui vendo ali, eu não, né, meus pais, que eu tinha um certo talento, mas aquilo não bastava e, pô, era bola o tempo inteiro em casa, na rua, machucando o dedo do pé, como toda criança, né, e meus pais me colocaram na escolinha do Atlético Paranaense, lá em Toledo, e segui ali, acho que 1 ano e meio, 2 anos. Foi quando teve o primeiro torneio fora de Toledo, e a gente foi numa competição, eu não lembro se era em Arapongas, não me recordo bem, mas eu fui lá com a escolinha. Quantos anos, Gia? Cara, eu acho que eu tinha, era novo, 9, 8, acho que foi a primeira experiência, dormimos em escola, foi assim, tipo, muito legal. E aí tava um dos olheiros lá do Atlético, né, do CT, e o Paulo Rink também, na época. Pô, é a época do Paulo Rink. E até um dos olheiros na época era o Gustavo Borges, depois a gente foi se conhecer no clube, ele virou funcionário do clube ali no CT e tudo, a gente teve uma relação bem legal. E ele chegou em mim e falou, depois do torneio a gente não avançamos, eu acho que perdemos os jogos ali, nosso time era muito fraco em relação aos outros, né, as outras escolinhas mais estruturadas. Sim. E eu consegui me destacar. E ele falou, olha, eu quero que você venha fazer um teste em Curitiba, eu sei que você tá na escolinha, mas a escolinha é uma coisa particular, é a parte, e vamos falar com os teus pais, se você aceitar o convite, vem pra cá, faz uma avaliação uma semana, e depois damos o feedback pra você. Eu, todo empolgado, voltei pra casa, pai, mãe, aconteceu isso e tal, e entraram em contato com os meus pais, e eles ficaram naquela, e nisso eu tinha, depois desse torneio ainda passou um tempo, acho que com 11 anos, 11 pra 12, eu vim pra cá e, cara, sozinho, assim, tipo, eu acho que hoje eu sendo pai, é difícil falar, né, mas eu não deixaria meu filho com 11, 12 anos. Você colocou no lugar dos teus pais. Cara, e foi assim, sim, e eu lembro que quando eu vim pra cá nessa experiência de avaliação, meus pais me colocaram no ônibus em Toledo 10h30 da noite num dia, eu cheguei aqui 6h30 da manhã no outro dia. Caraca! E assim, foi... na parte do clube, né, tudo bem certinho, bem organizado, mas, pô... Te receberam Então, eles falaram assim, ó, o Jean vai chegar na rodoviária, fala pra ele procurar um banco 24 horas e sentar ali e esperar, e vai o motorista do clube e vai buscar ele. E, né, hoje, se a gente pensar isso, cara, é muito perigoso, né? Acho que nem se faz, né? Então, não, eu acho que hoje as coisas evoluíram, já tá no nível... eu acho que tem que mandar um acompanhante uma pessoa maior de 18. Sim, eu acho que também, né, eu acho que a CBF ou as leis, não sei como que funciona, acompanham mais essa situação pra não ter essas brechas, assim, né? Pois é. Que é muito sério. E aí eu lembro que eu cheguei com a minha malinha, perdido, nunca tinha vindo assim pra Curitiba sozinho. Achei lá o banco 24 horas, sentei, esperei, e esperando, e nada, e tipo, telefone, nada, não tinha, né? Tinha orelhão, fui pra minha mãe, liguei, falei, mãe, ninguém chegou aqui ainda. Aí ela falou, não, espera mais um pouco.
Pô, tu imagina a preocupação lá em Toledo. Cara, e tipo, contato zero, nada assim, né, com a pessoa. Hoje em dia você manda WhatsApp, né, a gente se fala o tempo inteiro, com criança, eu era uma criança ainda, né, crescendo ali. E, cara, de repente chega um cara, você que é o Jean? Eu falei, vem comigo. E aí fui, cara, entrei numa van branca, uma Sprinter, e lembro até hoje, era o Josi, né, o Josimar, que depois fui conhecer ao longo do tempo, que era o motorista do clube, que levava os jogadores pra escola, para mercado quando precisava, para dar uma volta, e era tudo com ele. E fui pro CT, não era o CT do Caju, era o CT do Caqui, que fica em Colombo. Sim. E, cara, foi assim, incrível, experiência incrível. Isso foi em que ano, você lembra? Cara, 2007, 2008, Porra, se não for hoje, menos. Hoje 2007. Mudou tudo, né? 2007, por aí. 2006, 2007. Não me recordo bem. Acho que era isso. Tem que fazer as contas, assim, daí. Mas você chegando lá, Gia, daí foi feito todo um teste colocaram você para jogar? Tinha mais meninos assim? Ou você já foi direto participar com um time que já estava montado deles? Assim, lá já tinha o pessoal que era do clube, que estava sendo monitorado pelo CT do Caju, que era o objetivo principal de quem estava ali. Só que como não tinha idade para estar no Caju, que no Caju, se não me engano, era juvenil. E era depois dos 13 ou 14. Então o CT do Caqui era o pessoal dali, os mais novos, né, que tinham potencial para chegar no Caju, mas não tinha idade suficiente para ir lá. Era um suporte ali pro Caju. E eu lembro que já tinha um pessoal que na época era ajuda de custo, cara, tipo, não era contrato mesmo, assim, era uma ajuda de custo, assim, pouquinho dinheiro. E cheguei, comecei a treinar com o pessoal, e os caras, o treinador olhando, o professor Ayson, e até hoje ele tem uma escolinha hoje do Atlético em Curitiba. E foi assim, uma semana, só que com 2 dias de treino, o cara, o Luiz, que gerenciava ali o Caqui, já ligou para meus pais e falou, não, o Jean passou. E minha mãe não podia me contar, né? Ela não podia contar? Não, porque senão, né? Ele falou, ó, não conta, a gente quer ver até o final do período da avaliação, como ele vai se comportar até lá, e depois a gente vê como é que faz, né? E foi assim, e eu, cara, mãe, será que eu vou passar? Tipo, eu lembro que eu ligava pra ela lá do telefone do clube, ela, não, calma, faz o que você sabe, fica tranquilo com as coisas. E ela já sabia que eu tinha passado. Então foi muito legal da parte dela esconder isso, porque, né, eles estavam me avaliando, né? Sim. E depois, com uma semana, eu voltei, aí eu cheguei em casa, o pessoal do clube ligou, não, o Jean passou no teste, agora vamos ver a questão de escola, que eu tava estudando lá em Toledo. Como é que vai fazer? Daí organizamos tudo certinho, adiantei provas. Eu lembro que eu cheguei depois, voltei, tipo, em novembro, final de outubro, novembro. Tive que adiantar todas as provas pra passar de ano, e depois disso, cara, eu já nem escola, cara... Já tava mais querendo saber, né? Sou jogador, Tô livre disso. Tipo, sou jogador, faz as provas aí, já era. Tipo, não vou estudar nunca mais, não é bem assim, né? Hoje em dia, né, até aconselho o pessoal, é muito importante, cara, muito importante. E depois, daí voltei pro CT do Caqui, e aí começou ali a trajetória inteira. Bem, bem legal, assim. Aí passou nos testes, começou a jogar com a equipe da tua idade, foi pro CT do Caju daí. Sim, exatamente. Conseguiu passar pra lá, né? Sim, pegou idade, eu fiquei pouco tempo no Caqui, eu acho que não foram nem um ano e meio, no máximo, assim. E a geração que tava comigo lá, nem todos foram pro Caju. Entendi. Acho que é muito importante dizer. Como você falou no começo, todos tentam, mas quase não conseguem, né? É muito difícil. Né? O funil ali é muito estreito, cara. E isso é constante. Todas as categorias, conforme vai passando vai afunilando a fase, mais ainda, né? Tipo, vi muita dispensa de jogador e meninos bons, assim, muito bons e não chegaram, cara, não foram adiante. E aí sai de um lugar, vai pra outro, tenta novamente, às vezes dá certo e às vezes não dá. E depois eu fui pro Caju, cara, Caju, em comparação ao Caqui, surreal. Não tem ele já tinha aquela estrutura toda. Tinha, né? Já era top, assim, já tinha todos aqueles campos. Eu lembro que agora, eu sei que agora tem uma mini arena lá, né? Sim, parecida e tal. A questão da fisioterapia mudou as coisas, mas na época, cara, já era uma grande estrutura, assim. E eu cheguei e falei, uau, caramba. Mas o mesmo processo, passinho de cada vez. Alojamento do clube, os primeiros meses não tínhamos idade para descer pro hotel, que já tava o pessoal dos juniores, já era um hotelzinho legal, 4 por quarto. Nós estivemos lá no hotel deles. Tivemos. Que é lá no núcleo, lá atrás. Muito bem montado. E quando eu cheguei, dormi embaixo da arquibancada daquele campo lá em cima do campo 5, onde o pessoal joga agora a base, né? E assim, tipo, um quartão gigante, várias beliches,
Gelado. Gelado, gente de todos os cantos do país. E todo mundo em busca do seu sonho, cara. E você nota que quanto mais você evolui em idade e se mantém dentro do clube, vai melhorando as coisas, né? Sim. Vai melhorando. Aí você sai já de um quarto que era, né, com vários biliches, vai para um que tem 4. O alojamento vai mudando, alojamento né? vai mudando, né? Eu acho que vai tendo aquela peneira, né, cara? Pô, isso aqui nós temos que colocar embaixo do braço aqui, vamos... Não vou falar que é um tratamento diferente, mas eles vão visando o futuro, né? Ah, com certeza. Profissionalizar, profissionalizar, né? Não, Porque nós tivemos lá, eu e o Dima, alguns anos atrás, lá no Atlético Paranaense, e inclusive você falou da fisioterapia, da academia. Você lembra que eles estavam criando uma pista lá tipo uma pista de 100 como metros, se um fosse pouquinho menor. De tiro, né? De tiro, né? Uhum. Com aparelhagem para parte biomecânica toda, e eu nunca tinha visto que lá é um negócio muito interessante. E a outra coisa que surpreendeu nós lá foi a academia, né, Admilson? Sim, eram com equipamentos de... Pneumáticos, né? A estrutura que tinha lá inclusive de suplementação, porra, que isso ali é muito... particular. Muito particular. Dividido por atleta. Por atleta, né? Então, eu acredito que naquela época você deve ter tido isso aí já, mas a estrutura que hoje, eu acho que os grandes clubes oferecem isso aí, né? Sim. Sim. Essa estrutura que você falou, pneumática, aquela ar que já... Isso. Eu peguei quando eu tava lá ainda na transição, que eu lembro até foi um pessoal do Bayern de Munique, contrataram três caras, né? Um pra estar com a gente na academia o tempo inteiro, o cara que fazia pré-ativação antes de ir pro campo e um da fisioterapia. E o cara chegou lá, tipo, um cara sensacional, falou, não, isso aqui é passado, tira, vamos atualizar, modernizar. E eu lembro que a gente ia pro treino e via vídeos do Bayern de Munique, assim, porque a gente tava naquele registro de sempre, e a gente tava acostumado, virou o hábito nosso, era aquela situação todos os dias, e o cara mostrando, pô, os caras fazendo umas coisas assim diferentes, e o vídeo do Bayern, aí tipo, eu vi o Robin, eu vi o Ribéry, caramba, velho, os caras estão fazendo isso, faz sentido, né, os caras estão jogando a Champions. Só que tinha meninos, jogadores do meu lado, pô, isso aí não é nada, né, não dava importância, então eu fazia de qualquer jeito. E eu sempre gostei de aprender e evoluir, então, pô, se os caras estão me mostrando algo diferente, pode ser que faça sentido. Mas esse é um diferencial que talvez te segurou lá no funil, que você mesmo comentou. A disciplina, né? Teve disciplina, né? Tem que ressaltar que o Atlético Paranaense, ele é muito clube formador, né? Então, o pessoal da base, ele não cria só um atleta para vender lá na frente ou para ter sucesso. Muitos não viraram jogador profissional, mas saíram dali como homens, por exemplo. Né? Sim. Com caráter, com princípios, valores. E é muito legal essa parte aí. Eles levam muito, né? Não pra gente também ficar falando sobre o Atlético, mas eles fazem com que formem ali profissionais de outra área, né? Você é obrigado hoje a concluir o ensino médio, a estar fazendo uma faculdade, né? Estudar, lembra que estudava inglês? Isso, isso aí é... Sim, não, então, já pegando o gancho dessa parte, saí do alojamento, fui subindo de categoria, né, acho que juvenil, segundo ano de juvenil, e aí já pro juniores já era o quartinho melhor, então, aquela etapa eu passei, vou lá pro quarto, já no núcleo, 4x4, ar-condicionado, né, um chuveiro ali. Que idade que é o juniores? Cara, acho que 16 ou 17. Mas aí, quando eles estão te segurando com essa idade, já ganhavam um qualquer ou ainda não? A partir de 16 anos já assina contrato profissional. Já assina como contrato profissional. Então, se profissionaliza com os 16. Sim. Tem um contrato ali em termos de valores, depois cada um tem o seu valor, né? Sim. Conforme o jogador vai desempenhando ou na base, imagina, você é convocado para a seleção muito mais cedo, já é um valor... E cada um faz o teu contrato, mas já 16, 17 anos já começa na profissional, até pro clube se proteger. Imagina, o cara não tem contrato profissional, o menino, vai pra uma competição, sei lá em Porto Alegre, um brasileiro sub-20, o cara arrebenta, chega lá e o jogador não tem contrato profissional, cara, vem ali São Paulo, um Chelsea, fala, pô, tu quer ganhar X, vem comigo, tem contrato? Não, vem, é muito fácil. O clube muito mais fácil perder, né? Perdeu, né, cara, um potencial ali futuro. Investiu e perdeu. E assim, e depois no núcleo, aquela parte muito legal, depois já vai subindo um pouquinho mais perto do profissional ou profissional, já vai pro outro quarto, que é 2 por quarto, né?
Daí também já é outro nível de quarto. Sabe? Caraca, Hoje muito legal, que cara. era uma escadinha mesmo, né? muito mas a legal. evolução vai... Mas assim, lembrando que não é todos os clubes assim, né? Sim. Esse aqui que a gente tá falando é um clube Não, a gente sentiu. referência Brasil. O Atlético é precursor em trazer esse tipo de tratamento da Europa, como você mesmo disse. Sim. Eles já estavam trazendo equipamento lá que vinha do Bayern e tal. É. E isso não só em qualidade de CT, que é de primeiro mundo, mas o estádio você também, né? Que é sempre assim, pô, eles estão sempre... São sempre os focando no primeiros. primeiro mundo, né? Sim. Não, a visão ali da estrutura em geral, acho que de toda a diretoria, desde quando eu era menino até hoje em dia que eu acompanho, o pensamento não é só clube, né? É visando as melhores coisas do mundo e trazendo para ali para ter também seu benefício, seu retorno. Eu acho que isso é muito válido, né? Todas as áreas crescem. Pro E esporte é muito aproveitando até que a gente tá em Copa do Mundo agora e tal, você teve a possibilidade de defender a seleção brasileira, né? No período em que você estava jogando pelo Atlético Paranaense, né? Esse foi com quantos anos? Cara, tinha 17. Eu tinha 17, foi em 2012. Acho que foi 2012, sim. E, assim, a gente ia pra uma competição. O Atlético faz muita competição com os meninos na Europa. Tava forte esse tempo ali. Me recordo disso. E a gente ia pra Suíça, jogava contra Benfica, Sporting, os times da Suíça. E fazia um torneiozinho ali, né? E depois saía dali e ia pra Bélgica. Pegava mais uns times belga, aí vinha um ou outro ali da Inglaterra e tal. E a gente tinha feito 2 torneios, retornamos, e a gente ia pro terceiro. E aí a gente tinha uma reunião, tipo, lá organizando de como ia ser lá o período do cronograma da competição, onde a gente ia ficar. E antes de começar essa reunião, o coordenador que ia viajar, ele falou, só temos uma notícia, explicou tudo, no final temos uma notícia ruim. O Jean não vai poder ir. Eu tava na sala, né? Como assim não vou poder ir, cara? Tô bem, né? Eu jogo. Tava titular do time. Titular. Né? Ele, pô, tu não vai poder ir porque você foi convocado pra seleção brasileira, sub-20. Caramba, aí o Aí aliviou. Sub-20. Sub-20. E eu tinha 17 e era sub-20. E os meninos, caraca, já pularam em cima de mim. Pô, emoção surreal, assim. Fiquei muito, muito feliz. E não fui pro Atlético, porque foi o mesmo período que ia, né? Pra seleção. E assim, surreal também, cara. Surreal, né? Daí você ganha um certificadozinho, parabéns pela primeira convocação. Pô. Um reconhecimento legal da parte deles. Depois eu lembro que quando eu fui, pô, você chega lá, aí chega no aeroporto, se encontra em tal lugar ali no restaurantezinho, aí tipo jogador, Flamengo, cara, São Paulo, Cruzeiro, os melhores, tipo, Grêmio. Os melhores que do você Brasil, já né? tinha até jogado contra alguns, tinha jogado né? contra alguns. Conhecia alguns na já. Copa São Paulo do ano do mesmo ano, foi do mesmo ano. Joguei contra alguns, foi o ano que a gente chegou na semifinal, na Copa São Paulo. Eu consegui jogar muito bem essa competição, mas perdemos na semi pro Corinthians. E na época tinha Marquinhos, tinha, tipo, uma galera ali, e perdemos de 6-0, cara. Tipo, caramba, perdemos, né? Podia ter chegado, não chegamos, mas ok. E logo depois veio a convocação, então conheci a maioria do pessoal. E, cara, muito legal, assim, chega no aeroporto, aí vai o ônibus da CBF te buscar. Super estrela, né, cara? Muito legal, assim. Hoje em dia, eu vejo que o pessoal tá mais, como que eu posso dizer? Mais assessorado pra esses momentos. Na época, ninguém falava, cara, tipo, se prepara, é isso, é aquilo. Não, cheguei lá, tipo, mundo novo. Aí vai com o ônibus lá da CBF, aí chega lá na Granja Comari pra treinar. Pô, onde os caras, o Ronaldinho Gaúcho dormiu, o cara tava ali, o Ronaldo, então... Cara, muito legal mesmo. Uma experiência incrível. Isso que você comentou é algo até que o patrão a gente falou nos bastidores aqui. Hoje eles até preparam melhor psicologicamente os atletas, né? Porque você chegar com uma certa idade a receber todos esses benefícios, pô, para subir para a cabeça de uma... Eu acho jovem, que... é muito fácil, né? E a parte emocional, como você mesmo falou, quando recebeu a notícia, caramba, fui, como é que se diz? Contemplado, né? Lógico que isso aí é um comparando assim com a quantidade de jogadores na tua idade, de pessoas que queriam chegar. Sim. Cara, o filtro é muito forte. Sim. Então, assim, realmente, o cara é muito bom para chegar nesse ponto. São os melhores, né? São os melhores. Aí a parte psicológica, né, que acaba envolvendo. Total. Ou às vezes o jogador, você naquela idade que não está totalmente pronto, se estraga, ou não consegue se desenvolver, mostrar o que você tem que mostrar, o que você consegue mostrar,
ou então você... Como é que se diz? O ego sobe muito, né? Demais, Sim, O ego acho que subindo também você não consegue desenvolver, né? eu acho que é os dois lados, assim, né? Tipo, porque é uma coisa muito extrema e muito distante uma da outra. Mas imagina, no clube lá no Atlético, eu já vi os meninos de outras categorias e da própria minha categoria indo pra seleção. Então, assim, eu pensava, pô, é real, talvez não é tão distante, mas será que é pra mim? Entendi. Porque eu nunca fui até Sim. agora, né? Já tô ali anos, tentando, mas meu objetivo era ser profissional. Tá, mas Isso em aí é algum um momento recurso- você acreditava Sim, nisso. a gente sabe, né, que são vários fatores para chegar na seleção, porque, cara, o Brasil é imenso. Como eu joguei em Portugal, vocês falaram, eu acho que a chance de você ser convocado jogando num time da base em Portugal é muito maior do que se jogar no Brasil, porque são Entendi. muitos mais meninos, né? Aham. Então, assim, em termos de proporção, aqui, cara, é um Mais feito, difícil. assim, pra mim, muito glorioso, conquistador, assim, sabe? E é muito mais difícil, cara, é muito mais difícil. Hein, Jean? E com Legal. a seleção brasileira daí, vocês foram jogar... Foi na África, se não me Foi engano, na né? África, foi um torneio de 8 nações, chamado 8 nações. Aham. E a gente ficou um período na Granja treinando, se não me engano, 2 semanas. Depois de lá, já fomos pra África e era um torneio com alguns times africanos e sul-americanos. E, cara, a competição, assim, foi logo após a Copa do Mundo da África. Então, os estádios que o pessoal jogou Foram os mesmos. foram os mesmos. A gente fazia ali o percurso. E também a África ali, os estádios muito bom. Época de Vuvuzela, quando a gente Aham. jogar contra os times africanos, África do Sul. Que foi, acho que uma das Copas mais animadas que Foi, teve, né? cara, É mais alegre. Deu um baile no Contagiante, Brasil, tá? deu. contagiante. Deu um baile no Brasil. Contagiante, né? Eu lembro de jogar contra a África do Sul, se não me engano, foi na semifinal desse torneio. Cara, o barulho da Vuvuzela era ensurdecedor, assim, tipo, Imagina o eco que gritando. dá. É, muito legal. E foi bom porque a gente foi campeão também, né? Em cima da Argentina ainda, cara. Porra, ali, ó. Assim, Vai. surreal. Brasil e Argentina. Que é tudo de bom, Tem né? muitos jogos da minha carreira, nunca parei pra calcular, mas acredito que se não, Inesquecível. se não passou de 300 jogos profissionais, tô ali perto. E mais Brasil e Argentina, cara, seja ali com 5 anos de idade ou com 60, é Brasil e Argentina, cara. É, a bicho disputa, pega, a disputa sempre é grande, né? Pô, legal que vocês foram campeão, né, Jean? Os campeões. Ó, imagine você ser campeão pelo teu time do estado, né? O teu time que você está fazendo, participando de um campeonato estadual, já deve ser, é o ápice, né? É o que todo atleta busca. Agora você, imagine você ser campeão representando o país, né? Porra, não tem. Cara, não tem Eu falo assim, eu tenho comigo, sempre carreguei isso comigo. Quando... Hoje nós vivemos isso, né? Copa do Mundo, o brasileiro vive muito, né? Mas quando você deve ter sentido isso aí várias vezes, quando você canta o hino nacional, porra, é de arrepiar, né? Porque você sabe, é o que o Dimas falou, você tá representando o teu país, você é um atleta representando um esporte, e assim, pô, você chegou esse momento, aí vai lá e é campeão, levanta uma taça, tá aqui o exemplo. Cara, é um negócio que você vai carregar pra sempre e qualquer rodinha de amigos, você vai ter aquele orgulho de falar, né? Sim, não, é um feito, assim, pra mim, pra minha carreira, muito, muito gratificante, sabe? Porque, como eu falei, chegou um momento que eu só queria ser profissional. Depois que eu atingi a seleção brasileira, eu falei, opa, se eu já entrei nesse caminho, por que não a principal, né? Então eu falei, vou trabalhar pra isso e eu quero voltar mais vezes pra Sub-20, né? Porque ali, quando esse torneio que a gente foi na África, era um torneio preparatório pro sul-americano que ia ter no final do ano. Foi isso, que ia ter em dezembro. E a gente foi campeão, pô, um momento mágico, assim, incrível. O treinador era o Ney Franco, na época. E depois veio mais 2 ou 3 convocações pra mim voltar. Só que quando vieram eu tava machucado. Porque quando eu voltei da seleção, pô, já a minha cabeça... Assim, você convive com alguns jogadores, né? Tipo, time grande, os meninos já estavam no profissional, já entravam no Brasileirão, alguns minutinhos, alguns já estavam praticamente titulares todos os jogos. No time principal, no caso. Palmeiras, São Paulo, Uhum. Flamengo. E aí eu falei, caramba, pô, é real mesmo. Eu tô no caminho, vou continuar. E quando eu vi essas outras convocações, o médico do Atlético, o Diego, era o médico da seleção. Eu tive uma lesão muito séria no tornozelo, nesse tempo ali que eu subi profissional, pós-seleção. O treinador na época era o Ricardo Drubski. E eu subia, tava naquela transição ali, subia, treinava, às vezes descia pra jogar nos juniores, depois voltava, ia pra um joguinho ali na principal. E, cara, aí eu machuquei, tive uma lesão feia no tornozelo, e o médico falou, Jean, olha, dei a convocação,
eu acho que não é bom você ir, porque a gente vai forçar, talvez você pode se prejudicar a longo prazo. Pode se queimar, né? E vai lá, você não vai estar bem, você pode até tentar, mas você não vai estar no seu melhor. Então, melhor não ir. E aí, ok, o médico do clube, né, da seleção também, escutei. Nisso passou um tempo, veio a terceira, não me liberaram, porque eu não tinha recuperado essa lesão ainda, eu não estava 100%. E depois, essa já era a última que ia para o Sul-Americano. Então, assim, não tive a chance de confirmar ou carimbar meu nome para essa competição. E depois eu lembro que o Brasil foi, que eu acompanhei os meninos, o Brasil não foi bem, cara, foi a primeira competição, tinha um puta de um time sub-20, era os jogadores, assim, a minha geração 94, 93, 95, era, cara, muitos jogadores bons. E o time não foi bem na competição, então, por um lado, eu vejo também um certo alívio da minha parte, por não ter... Ficou vergonhoso, né? Vamos dizer a palavra assim. Sim. E eu falei, caramba, eu não tô ali. Então, acho que nada acontece por acaso, eu acredito muito nisso. Foi um livramento. Mas é mais ou menos isso, né, cara? Mas assim, mas eu, Jean, queria estar lá representando o meu país, né? Com os meus amigos, os meus colegas. E, Jean, da seleção, para você chegar no principal time do Atlético, foi bem próximo ali já. Essa retomada da seleção, essas não participações, você já estava ali para o time principal? Sim, eu já estava ali treinando ali com o pessoal, e o Atlético estava na Série B, foi quando eu subi, e foi o ano que subiu de volta para a Série A. E aí, depois, no ano seguinte, já teve aquele primeiro projeto do Sub-23 disputar o estadual. Que você jogou o campeonato estadual. Exato, daí. Que o Atlético foi o pioneiro, colocar os meninos mais novos para descansar os jogadores. Ele faz acho que até hoje isso. Eu acho que faz. Não sei se todas as rodadas do estadual ou as primeiras. As principais talvez não, mas a grande maioria sim. Sim, porque o calendário do Brasil hoje, eu tô na Europa e joguei muitos anos na Europa, cara, é difícil você conciliar recuperação, cheio, né? Tático e jogo, recuperação, então assim, não dá tempo. E eu acho que é muito válido, o Atlético foi, como eu falo, né, pensa muito à frente. Sempre à frente. Traz coisas de fora, assim. E assim, deu muita oportunidade pra muita gente, cara. Meninos ali que estavam naquele período, talvez não iam pro profissional, mas tiveram a chance de se mostrar. Então, assim, eu fui um deles e jogamos. Eu não me lembro se a gente foi campeão, cara, no primeiro ano. O Dimas, que é fanático aí. Cara, não me recordo também. Eu acho que a gente perdeu pro Coxa na final, eu acho, não me recordo. Ou se a gente foi campeão do primeiro turno contra o Operário lá em Ponta Grossa, eu acho que foi isso. No primeiro turno a gente foi campeão. Contra o Operário. O segundo turno nós não fomos campeões. E depois na grande final a gente perdeu pro Coxa, eu acho. Eu acho que foi assim. E depois no segundo ano, no terceiro não me recordo, foi o ano do Alex, que o último ano dele no Coxa. A gente perdeu a final também no Couto Pereira. Cara, e assim... Você ficou no time principal, então, uns 3 anos? Uns 3 anos ali. Assim, daí no Brasileirão depois não joguei quase nada. E tinha essas competições europeias, daí, descia nos juniores, viajava com os meninos. Eles ficavam se intercalando. Faziam essa jogada ali, pra não deixar o jogador também sem competição. Sem competição. E ao mesmo tempo valorizar, porque é uma competição de fora, a gente aparece, né? E, não tá sendo usado ali, mas tem potencial de crescimento. Então, o que a gente pode fazer com o jogador? Tá, coloca ali, desce do profissional, joga uma Copa São Paulo. E eles vão fazendo essa gestão e depois eles analisam, E tu acha que essa jogada que o clube ia fazendo, você jogando fora, foi aí que surgiu, foi o pontapé dos caras lá na época que você foi para Portugal? Sair do Brasil pra Europa? Ou foi daqui que te mandaram? Não, foi bem... É uma história até um pouco engraçada, assim, porque no meu último... Eu tinha mais um ano e meio de contrato. Foi com um pouquinho... acabou o Brasileirão, tinha mais um ano e meio de contrato. Eu falei, eu sabia que eu não ia ficar no profissional, né? Não tava tendo espaço. Uhum. E o meu empresário conseguiu para mim emprestado pelo Verdense. Jogar o estadual, lá no Mato Grosso, e jogar o brasileiro Série B. E aí, consegui um empréstimo, beleza, fui para lá sozinho. Eu tinha recém-casado, casei em dezembro, em janeiro... Você foi jogar no Mato Grosso? Fui. Uhum. 4 de janeiro tava viajando. E cheguei lá, ajeitando as coisas de casa, tudo mais, mudança... E o Atlético não mandava o contrato pra me federar no campeonato, né? Pra jogar o estadual. E fazendo a pré-temporada lá, treinando. Pra te, no caso, liberar daqui, né? Liberar o empréstimo daqui pra ficar certa lá a situação, né? Na federação.
Aí, pô, e passa tempo, 15, 16, 17 dias, e o presidente, pô, os documentos, cadê? Pressão no Atlético, os caras lá. E eu ligava e, não, calma, vamos mandar. Aí eu falei, cara, alguma coisa tá acontecendo. Aí eu lembro que um dia eu tava no apartamento lá, e acho que 20 dias que eu tava lá, 18 dias. E aí meu empresário me liga, Jean, você quer ir pra Portugal? Eu falei, cara, como assim? Acabei de chegar aqui no Luverdense. O empresário? Eu falei, Vai pô, ficar feio pra mim. É o mesmo empresário até hoje? não é o mesmo, não é o mesmo. E, pô, eu falei, acabei de pegar casa, gastei né, tive que dar calção, pô, na época eu não ganhava muito, bem, assim, pô, tive que dar calção, ajeitar coisa da casa, passagem pra minha esposa, meu carro tava na Cegonha, na metade do caminho, tava em Dourados. Aí. Manda voltar. Aí eu falei, cara, mas olha, Portugal, como é Encheu que é? de roupa o carro. Né? Exato. Exatamente, acho que todo mundo Aí, faz a gente faz quase uma mudança dentro do carro, né? exato, que aproveita ali. Né? E aí eu falei, cara, me explica mais sobre isso e me interessa. Daí ele explicou a situação, era um empréstimo do Atlético para Portugal, 6 meses. Era por isso que o Atlético não tava mandando documento? Então, também? daí depois eu fui descobrir que tinha um interesse ali do Atlético, né? Tinha interesses diretores, dinheiro ali também. Sim. E aí, pô, eu falei, não, quero ir. Tá, beleza. O Atlético me liga, Jean, então volta. Eu falei, cara, mas eu gastei um dinheiro aqui, né, cara? E aí, como é que eu vou voltar assim? Eu falei, não, querendo cobrar dos caras. Aí ele falou, Querendo cobrar do clube. o pessoal do financeiro falou assim, não, você tem as notas aí das coisas, né? Cara, eu tinha guardado tudo, não sei porquê. Deu sorte, hein? Tava tudo na minha mesinha, assim, lá em casa. Eu tirei uma foto e falei, ó, eu volto se vocês me pagarem tudo isso aqui. Ah, para, gente. Se não pagasse, você não ia voltar. Cara, não sei, só sei que pagaram. 2.000 de cegonha. Aí eu liguei pra Cegonha, eu falei, cara, eu liguei pra empresa. Faz a volta. Eu falei, ó, manda na que tá voltando pra Curitiba, troca o carro. Caraca. E foi isso mesmo que aconteceu, cara. O carro voltou e eu, 2 dias depois, arrumei minhas malas, voltei. Treinei mais 1 semana e meia. Eu lembro que daí foi eu e mais um jogador, o Juninho, que jogou, até tá no Flamengo. Sim. Jogou no Karabab, no Azerbaijão. Jogou comigo em Portugal e contra mim lá. E a gente foi junto, cara. E, assim, experiência louca, assim. Tipo, fomos juntos, moramos juntos ali Isso aí, daí, que ano que era, Jean? Já era 2016. 2016. Não, janeiro de 2017. Porque o campeonato lá, 10 a gente anos. fala temporada assim, 16, 17, né? Uhum. Europeia. Então era temporada 2016, 17 e o ano 2017, se não me engano. E aí a gente foi junto e depois minha esposa foi um tempo depois. Foi a primeira experiência a gente juntos, fora do Brasil. E aí, beleza, terminei o campeonato, não subi, era na Série B, a gente não subiu por 1 ponto, cara. Precisávamos ganhar o último jogo, empatamos. Teu primeiro ano lá não subiram por 1 ponto. Precisávamos de 1 ponto, precisávamos só empatar, a gente perdeu o jogo. Não subimos. Puta que Beleza. E eu não joguei muito esse ano, era mais adaptação, mas tava ali vivendo o dia a dia do clube. Sim. E aí, acabou a competição, falei com o presidente do clube lá, falei, cara, gostei de estar aqui, me adaptei, se vocês... Eu mesmo falei. Qual que era o clube, gente? Portimonense. Portimonense. E falei, se vocês tiverem interesse, quiser que eu volte, né? Ele falou, não, vamos analisar a situação, não sei o quê. Aí conversamos, ele, não, rescinde lá no Atlético então e vem. Aí voltei do empréstimo, treinei mais um tempo aqui, acertei a rescisão de contrato e aí fui com o contrato. Caraca, que correria, maluco. Porra, é todo um trâmite, né, cara? Daí fiquei, tipo, de férias 1 mês, igual tô agora, e voltei em junho, final de junho, foi isso. Pra lá e já, aí começou carreira europeia até os dias de Você hoje. tá há quantos anos jogando na Europa? Fora do Brasil, no 10 caso. anos e meio. 10 anos, tá. 10 anos. Aí você foi pro Portimonense e ficou quanto tempo lá daí, já no Portimonense? Portimonense, assim, foi um clube muito bom pra mim, mas ao mesmo tempo me travou muito, assim, porque eu assinei, acho que 2 anos, e depois, aí cheguei lá, o treinador falou, olha, não conto contigo, né, arruma uma solução pra você. E aí, cara, eu fui emprestado do Portimonense pra um outro clube da 2ª divisão, que foi o clube que ganhou do Portimonense no último jogo, que não subiu. E você tava nesse clube daí? Eu tava Aí lá. tu falou pro técnico. Era o técnico? É o técnico que falou isso pra você? Você procura outro time? Não, assim, ele também me chamou na salinha lá, né? Ele falou, olha, tem outras soluções pra tua posição. Você chegou agora aqui, não conhece o campeonato, eu acho que é bom você sair de empréstimo. Boa. Né? Você tem que estar com o clube, você tá segurado, tranquilo, mas olha, roda um pouquinho, entende a competição, o cenário, vai pra um clube que é na Série B também, como a gente tava. E depois a gente vê no ano que vem, que eu tinha acho que 2 anos ou 3 anos de contrato, não me recordo. Eu lembro que eu fiquei 5 anos no Portimonense com contrato, 5 ou 6 anos. E todos os anos eu voltava, fazia pré-temporada, aí ia emprestado.
voltava. Foi aí que você fala que houve o travamento por parte deles. Um pouco de travar, mas... Tá, mas nesse período se tinha outra oportunidade. Sim, e abrindo o mercado. Abrindo o mercado. Abrindo o mercado, eu fui ficando conhecido em Portugal. Assim, então não foi negativo. Foi, assim, pela experiência, né, de sair e voltar, aquelas conversas chatas que acho que nenhum jogador gosta de ter, que faz parte da profissão. Não é nada surreal o que aconteceu. Super normal. Os treinadores contam, os clubes os dirigentes contam ou não com o jogador. Isso faz parte. Eu acho que o jogador hoje em dia fica meio bicudinho, pô, eu sou bom, não sei o quê. Cara, não é sobre isso. Às vezes é uma oportunidade, às vezes é a forma de pensar do clube. É interessante. É um projeto que tem pra você, que não tem. E você que teve, né, a oportunidade de jogar no profissional, tanto no Brasil quanto na Europa, tem algo na Europa que falta ainda pro futebol brasileiro? Não acho que em relação à estrutura, mas não sei, técnica, ou até mesmo estrutural, assim. O jogador chegando na Europa, você sente que evoluiu mais como jogador de futebol? Cara, eu vou falar, contribuindo com a tua pergunta, eu falo assim, você acha que existe muita diferença quando você sai daqui pra lá, na parte profissional, assim? Você consegue sentir essa diferença? Pô, aqui, sei lá, eu consigo... O nível do futebol tá melhor do que aqui do Brasil. Mais rápido. Talvez, sei lá. Isso aí que a gente ouve. Você como jogador, é real mesmo que a gente ouve muito pelas... É menos pela imprensa, né? Sei lá, não sei. Você entendeu? Cara, é diferente, assim. Eu fui formado no Atlético Paranaense, um grande clube formador. Então, assim, eu tive os melhores treinadores, melhores táticas que você imagina, sistemas. Muita sabedoria adquiri nesse tempo. E quando eu fui pra lá, eu falei, caramba, velho, será que... não sei nada? Chegou momentos que eu pensei, falei, os treinadores, não, aqui em Portugal, ó, eu sou lateral direito, você precisa, primeiro é marcar bem, os caras não podem passar por você, compromisso tático muito forte, e um jogo, assim, de muita intensidade, cara, muita intensidade. O Brasil, hoje em dia, eu assisto jogos, não acompanho muito, vejo bem pouco o jogo do Brasil, mas o que eu vejo é muito, assim, a intensidade aumentou desde que os treinadores estrangeiros vieram, ainda mais os portugueses pra cá, eles conseguiram implementar muitas coisas boas, mas a gente não consegue comparar o futebol europeu com o futebol brasileiro. Essa é a minha forma de ver e pensar hoje em dia. Tem gente que discorda. Mas por quê? Por causa da forma tática? Não, acho que intensidade mesmo, cara. Intensidade. Tipo, tem horas que você não respira. E no Brasil eu vejo o jogo assim, tipo, os caras com muito tempo pra pensar o jogo e muito tempo de tomar decisão com bola. E lá eu lembro que começava o jogo assim, tiro de meta. O zagueiro tocava pra mim, o goleiro mal dominava, os caras já... Mas isso também tem relação à forma física, né? Também, acho que... Mas será, Jean, eu lembro que quando eu era criança, que faz muito tempo. Faz muito tempo? Faz muito tempo. Meu pai falava, cara, que eu ouvia, né, cara, na escola também, a parte tática. Então o Brasil sempre foi muito do toque de bola, né? Sim. Então, será que não é sei lá, uma cultura que criou no futebol brasileiro, comparando com o europeu? É uma forma tática, óbvio. Como você falou, a intensidade ela é maior, né? O Brasil fica aquele toque que já não é mais hoje, né? Acaba perdendo. Mudou muito o futebol. O futebol brasileiro hoje copia bastante o futebol europeu, né? Eu acho que é importante dizer assim, o futebol, ele evolui em todo lugar. Sim. De 2 a 3 anos ele tá evoluindo. Então, se você pegar... Eu falo por mim, o Jean de 3 anos atrás é diferente do Jean de hoje, da forma de eu pensar o meu jogo. O Jean de 5 a 6 anos atrás é diferente de eu pensar meu jogo hoje como eu pensava naquela época, de 10 anos atrás, então nem se fala. Então, assim, comparando o Brasil e Europa, né, acho que intensidade é um ponto ali que lá eles são muito rigorosos, taticamente não pode falhar, em momento algum, assim, e acontece erros, né, mas é trabalhado para não acontecer. E aqui no Brasil eu vejo muito jogo de 1 para 1, assim, tipo, se o cara consegue driblar o teu oponente ali de 1 para 1, às vezes ele rompe ali setores do campo e ele leva a bola que, tipo, desbloqueia o jogo. Em Portugal, como é mais setor organizadinho, mais tático, você consegue driblar o cara, mas já não abre aquele buraco para você dar progressão naquela jogada. Então, acho que a diferença que eu sinto, pelo menos, é mais nesse ponto. Essa organização técnica, organização técnica e tática. É muito atrelado. Legal, sim, né? Sim, eles trazem muito, né? O europeu, eles têm muito desse jogo técnico. Você vê até que hoje os treinadores
que vêm de lá e trazem para o Brasil, ficam mais tempo trabalhando, são treinadores que têm muitas competições, são campeões de muitas competições, por trazer esse método, né? Você vê o Abel, né? Sim, sim. Também tem um tempo, né? O cara tá aqui 7 anos, sei lá, 8 anos no Palmeiras já. E ele trouxe coisas ali que, pô, o Palmeiras, em relação a outros clubes, tá muito à frente. É diferenciado. Jean, e aí, há 10 anos já, jogando na Europa, né? Você começou no Portimonense? Sim. Aí, quais foram os outros que você foi escalando até o que você tá na atualidade? Na época eu tinha contrato com o Portimonense, saí de empréstimo, primeira vez, Varzim, clube lá do litoral de Portugal, no norte, que tem praia. Jogava contra o Portimonense mesmo? Sim, Era a mesma competição? Só que daí, nesse ano que eu fui pro Varzim, o Portimonense subiu. Ah, você subiu com o time e trocou de time daí? Não, eu não cheguei a subir com o Portimonense, imagina. Quando eu fui pra lá, não subimos por um ponto. No ano seguinte, eu assinei com o Portimonense, fiz a pré-temporada. Não contamos contigo. Saí de empréstimo pro Varzim e o Portimonense sobe. Entendi. Então, beleza. Aí eu lembro que em termos contratuais também, tipo, projeção de clube, subida, o meu contrato também valorizava. Vim de férias, falei, então, como é que é a minha situação? Não tava no projeto? Não, se apresenta, você tem contrato. Ok, normal. Cheguei lá, fiz a pré-temporada pra jogar a primeira divisão, saí de novo. E aí fui do Varzim, fui pra Acadêmica de Coimbra, ali no centro da região de Portugal. Voltei, Portimonense. Aí tinha umas situações pra mim sair, o clube também não me liberou, meio que fui, não é forçada a palavra, mas acabei renovando, porque também era bom pra mim, e renovando pra sair de empréstimo novamente. Aí renovei, o Portimonense continuou na primeira, e eu fui pro Chaves, que era o clube que eu tava falando pra vocês, que é perto da Espanha ali na divisa, também. Voltei, aí depois do Chaves fui pro Covilhã, 2 anos, continuei lá. E aí, nesse último ano de Covilhã, no segundo ano, acabava meu contrato de empréstimo e acabava meu contrato com o Portimonense. Então, assim, foi a primeira solução livre do Portimonense, né, em termos contratuais. Falei, cara, eu tenho que fazer o ano da minha vida aqui, porque acaba o empréstimo, acaba o contrato que eu tenho, e se não for bem, ferrou, né? Pode ser que não tenha nada. Sim. E, cara, dei a vida ali. Sempre a gente dá a vida, mas quando dá uma pressão, ainda a gente fica, né? Sempre tenta ainda dá um gás a mais, né? A mais. E eu lembro, cara, eu fui muito bem esse ano, consegui fazer 10 assistências no campeonato, acho que fiz 1 ou 2 gols, foi um ano, assim, muito bom. E aí foi quando, no ano seguinte, pô, eu tava livre com o meu empresário, já não eram os mesmos da época do Atlético, e falou, não, opa, você tem bons números aqui, vamos ver o que a gente consegue. E no último jogo, pelo Covilhã, na segunda divisão, contra o Estrela da Amadora, eu fui bem, fiz a minha 10ª assistência, e na volta pra casa com o ônibus, pra Covilhã, o jogo foi no estádio do Estrela, o diretor me mandou uma mensagem e falou, aqui é o diretor do Estrela, o meu presidente tem acompanhado você, gosta de você, temos um projeto pra você pro próximo ano, e acho que é interessante, me diz se você quer vir, e tal. Eu falei, olha, fala com o meu empresário, e eu ia de férias, era o último jogo, e foi assim, de conversa vai, conversa vem, acabei fechando com o Estrela, e primeiro ano livre do Portimonense, e fechei com o clube ali de Lisboa. E foi onde aconteceu, tipo, foi meu ápice ali em Portugal, em termos de valorização, que as coisas aconteceram. Foi o ano que, depois o projeto foi muito bem feito no Estrela, nós subimos divisão esse ano. Também eu fiz, em termos de números, estatísticas, foram 8 ou 9 assistências e 4 ou 5 gols, assim, tipo, foi top. E foi o ano que a gente subiu divisão. Eu fui eleito, né, daí o melhor jogador do... Que é aquele troféu ali, né? Troféuzinho ali, sim. Pega ali, patrão, pra gente ver. Esse troféu do meio, esse daí, né? Que foi eleito lateral direito Camiseta tricolor aqui, ó. Lateral direito da competição, que lá eles falam 11 do ano, né? É como se fosse o melhor 11. Esse daqui foi o melhor lateral direito da competição daí. Temporada 22, Vou mostrar 23. aqui na câmera 4, aqui, ó, galera. Não sei se dá pra dar um zoom aí, um foco, legal. E aí, esse aqui foi o melhor da temporada 22, 23, então, Tuja. Legal, hein, cara? Foi legal, foi um ano, assim, muito mágico e foi muito bom em termos de números individuais, o clube atingiu seu objetivo, e no ano seguinte, cara, assim, todos os anos que eu tava em Portugal até chegar aí, aqui no Brasil tem a Copa do Brasil, lá tem a taça, né? As taças. E aí, cara, você joga contra Benfica, Porto, mas é taça, né? Você não compete direto contra eles. Então, assim, a gente caía contra esses times, já sabia. A gente fazia de tudo pra ganhar, mas a probabilidade era muito pequena. No ano do Estrela, que a gente subiu pra primeira divisão, opa, os caras já é do meu campeonato. Sim.
E aí eu falei, caramba, velho, primeira divisão, não tive regularidade, eu, tipo, não atingi o que eu queria no Brasil, consegui aqui. Falei, cara, agora já é também, né, um nível top. Interessante. Jean, do clube ali, aí dali você foi pro teu atual no momento, né? Esse que você está agora. Não, eu ainda tive mais duas passagens. Você teve mais duas passagens quando você saiu dali? Sim. Que ficou em Portugal mesmo. Fiquei em Portugal. Foi mais um ano de estreia da Amadora, primeira divisão, jogando contra os tops ali, né? Pô, Di Maria, esses caras de companhia, assim. Sim. Ver os caras de perto, isso que eu ia falar. Pô, legal pra caramba. Perto, cara, esse cara joga Copa. Game Week é um campeonato? Não, esse aí é... Uma premiação, né? Uma premiação lá da Grécia, do Chipre. Ah, do Chipre. Essas premiações que você tem aqui já são do teu clube atual daí, né? Essa tua chegada no Chipre, você comentou comigo antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, que você tá lá mais ou menos uns 6 meses, né? Exato. E você chegou lá já arrebentando, né? Porque você ganhou várias premiações ali, pelo que você mostrou. Então, depois saí do Estrela, eu fui para mais 2 clubes em Portugal, na segunda divisão, e em dezembro do ano passado, me transferi para o Olympiacos do Chipre. E aí foi quando, cara, aconteceu coisas, assim, maravilhosas e fiz um gol contra o Pafos, né, que a gente tava comentando aqui. Só pra gente entender um pouco o Chipre, o que ele participa ali, de qual campeonato? Que ele tá considerado na Ásia, mas faz parte Não, como é que é ali? Não é Ásia, imagina. A Europa termina Grécia, né? É quase divisa ali, mais ou menos? Tá no meio entre a Europa e a Ásia ali. Ah, boa. Então ali termina ali o bracinho ali, Grécia, e já começa as praias. Daí é uma ilhazinha pequenininha, e é o Chipre, e de lá, né, continuando pra cá no mapa, daí já é a Ásia ali. Entendeu? Ele faz parte do... Mas o Chipre faz parte da Europa. Da Europa. Tanto que a moeda é o euro. Ah, eu fui pra lá, tipo, eu usei minha conta bancária de Portugal. Não precisou mudar nada. Chip de Portugal, transferências normais, dinheiro, tudo tranquilo. A única coisa que mudou foi a língua e o lado de dirigir do carro. O lado de dirigir do carro. Isso é uma coisa... E o tempero da comida. Porra, isso daí brasileiro que gosta de comida temperada, né? Pô, já faz algum tempo que acho que mudou o tempero da comida. Pô, né? Portugal é muito parecido. É parecido com o Brasil, né? Mas a Grécia, Chipre... A gente fala Grécia porque o Chipre tem a cultura grega, né? Então é muito parecido. Então a gente fala Chipre e Grécia, mas é a mesma coisa. E tanto o idioma também. Até Chipre, o nome do clube remete a uma palavra grega, né? Sim. Legal. E como o Chipre também fala o grego, né? Mas eles falam grego com dialeto, assim, tipo, com um sotaquezinho, como se fosse a gente quando vai pra Argentina, o Paraguai, o portunhol brasileiro. Sim. É esse o Chipre, o idioma deles, com o grego. Então, eles me explicaram lá no vestiário, no último time que eu tô, que, assim, o grego... Eles entendem o que os gregos falam, mas às vezes os gregos não entendem o que o pessoal do Chipre fala. Então eles falam de uma forma diferente. Eles têm um sotaque. Exato. Sotaque diferente. Hoje a gente tá praticamente chegando ao final do bate-papo, que você viu como passa muito rápido, cara. É muito rápido. Você senta aqui e parece que não dá nem tempo da gente fazer todas as perguntas que a gente tem. Mas a gente queria que você mostrasse para nós esses troféus aqui que você ganhou então agora no Chipre, né? Que foi uma premiação do gol mais bonito, você comentou comigo, né? Sim, esse primeiro foi o primeiro troféu que eu ganhei lá. Pega aí, patrão. Esse da bolinha aí. Que bonito, cara. Assim, foi gol contra o Pafos, o time que tá o Davi Luiz, não sei se o pessoal não conhece, tá conhecendo agora. E um time, assim, top 5, top 3 lá, é como se fosse a nível de Flamengo aqui. Flamengo, time Brasil. Bom mesmo. E acho que foi o meu 4º jogo pelo clube. Bonito esse aqui, já. Cara, esse é bonito, legal. E acabei fazendo, um gol muito bonito, né? E aí, beleza, fiz o gol, a gente ganhou o jogo 2-0, joguei bem esse jogo. E aí, na semana, o cara do sindicato lá dessa PASP, ele me liga, seu gol foi eleito o gol mais bonito do mês. Falei, que legal, né? Mas achei que ia ficar por isso. Aí eu falei, não, vou aí no clube entregar um troféuzinho, não sei o que e tal. Falei, caramba, legal, obrigado. Aí, beleza, recebi. Aí, no mesmo mês, alguns dias depois, a liga fala, Jean, você vai receber... O teu gol entrou pra votação. Então, assim, era o meu e mais 3. Sim, eram 4. E aí, cara, eu falei, eu tenho que ganhar legal, isso, né? Cara. Então, assim, a votação foi, mandava pros amigos, né? Vota em mim, me ajuda. Sim. Porque também tem que fazer aquele trabalhinho, né? E aí, acabei ganhando o gol pela liga, né? Pega o troféu ali pra nós ver. Esse aqui.
Mais fácil. Segura. Só cuidado que ele tá pra não soltar. Exato. E aí a liga também atribuiu o melhor gol do mês. Pô, que legal. Entra aqui. Legalzinho. Aí a Best Goal. Aí tem aí as datas, Cyprus, né? League. E, cara, foi muito legal, assim. Então, eu falei, caramba, né? Mudei, sempre quis... Assim, quando eu fui pro Chipre, a minha ideia foi abrir mercado, né? Já tava em Portugal há uns aninhos. Eu falei, cara, eu quero mudar porque acho que é necessário, tô no momento da carreira importante, vou abrir mercado. Eu fui pro Chipre, desconhecia, não sabia como é que era a competição, nada. O treinador me ligou lá e falou, olha, vem pra cá, tem uma grande oportunidade pra você, pode ser que dê certo. E, cara, assim, em semanas aconteceu coisas que eu nem imaginava, a verdade é essa. E aí, beleza. E aí, terminamos a competição, o objetivo era manter o clube na primeira divisão, mantivemos o clube na primeira divisão. E o próprio cara da PASP, ele, umas 2 rodadas ou 3 antes de acabar o campeonato, ele me manda mensagem, falou, Jean, teu gol entrou pro top 3 gols do melhor gol do campeonato, do campeonato, que legal, da temporada. Né? Eu falei, caramba, uau, legal. Aí passou esse tempo e falou, olha, vai ter um grande jantar aqui de gala e você tem que estar presente, tá no top 3, tem que vir. Eu falei, cara, como é que eu vou? Porque, assim, eu já tinha uma viagem marcada pro Brasil, o campeonato acabou dia 16, o jantar era dia 21. Eu falei, cara, ou era dia 22, alguma coisa assim. Eu falei, cara, não vou ficar mais dias aqui no Chipre, né? Por causa do jantar. Por causa de um jantar. Eu tinha que ir pra Portugal, a gente tinha uma semana pra resolver nossas coisas. E minha família ficou em Portugal nesse tempo. Eles não foram comigo no Chipre, né? Então, pô, até dar um toque aí pra minha esposa, pra eu agradecer ela, porque ela foi fundamental nesse tempo, que eu fui sozinho pro desconhecido, ela ficou com as crianças em Portugal, por causa da escola dos meus filhos. Né? Eles foram me visitar 2 vezes, mas, pô, ela foi super guerreira ali, porque segurou a gente já tá fora. Sim. Não tem rede de apoio familiar. E ela ficar todo esse tempo, sozinha. 5 meses e meio, sozinha com os 2... Cara, não foi fácil assim. E, pô, amor, te amo, obrigado por esse tempo, pela ajuda. E eu falei, cara, não vou ficar mais tempo aqui no Chipre, porque tem que ir pra Portugal, resolver nossas coisas. Pô, entregar apartamento, vender carro, arrumar nossas coisas pra ir pro Brasil. Porque eu já sabia que eu ia continuar no Chipre, né? Eu tenho um contrato, então o contrato, a renovação foi ativada. Eu falei, cara, não vou ficar aí. Aí o cara, não, Jean, você tem que ficar, jantar, não sei o quê. Eu falei, tá, é só um jantar. Aí passou um tempo, uns dias antes do jantar, ele me manda, pô, a roupa de gala você tem que ir de terno, não sei o quê. Eu falei, caramba, eu nem tinha roupa, né? Fui pra lá, sim. Né? E eu falei, não, tá. Daí eu falei, me conta como é que vai ser esse jantar. Ele falou, não, você vai ganhar um troféu. Não me falou qual posição que o meu gol ia ficar. Aí falou, mas ia ter uma premiação. Você vai ter uma premiação, já tá certo. Então é importante você vir, valoriza a tua imagem, valoriza a imagem do clube. Verdade. Eu falei, não, então beleza. Falei com a Adolfo, amor, fico ou não fico? Ela falou, não, fica aí, até o momento, aproveita, desfruta. E fiquei. E daí foi quando eu ganhei esse troféu aqui. Vamos ver isso aqui. Lindo, hein, Patrão? Bonito, hein? Daí foi eleito o 3º melhor gol da temporada, né? Com o mesmo gol dos outros prêmios, foi o 3º gol da melhor da temporada. Esse aqui é bem bonito mesmo, hein? Cara, e assim, o evento foi incrível. Tipo, nível assim de surreal, cara. Não, acho que não tem nem como comparar, assim, o que eu já vivi no futebol com o que eu vivi nesse clube e nesses últimos meses ali. Pô, que legal, Gia. Pô, Gia, a gente queria, né, continuar esse bate-papo aqui, porque a gente sabe que tem muito mais curiosidades sobre o futebol, né? Monte. Mas a gente fica bem contente em você ter topado participar, contar um pouquinho sobre a tua vida como um atleta profissional de futebol, as dificuldades, né, que você tem, são essas mudanças, né, ficar longe da família, sempre tá resolvendo. Cara, todo ano você tem que resolver dormir embaixo da arquibancada. Dormir embaixo da arquibancada, né? As dificuldades que tem, então, que não é fácil. Eu sei que é um trabalho muito gratificante, como todo trabalho né? E é um trabalho também que não te dispõe a ficar por muito tempo, né? Então, chega uma certa idade que o jogador de futebol, ele para, né? Ele se aposenta antes, Ela tem uma validade, né? Ele tem uma validade curta, né? Então, obrigado por contar essa história e saber que, por mais que esse tempo acabe, você conseguiu firmar tua carreira lá, né? Acho que... Com certeza absoluta vai poder desfrutar da tua aposentadoria assim que, né, quando tiver no momento certo da aposentadoria. Assim, pra já nem penso em parar, eu tô com 32 com certeza, anos e acho que tem muita coisa pra viver. Sim.
E eu acho que é importante ressaltar que o futebol também, ele acaba, mas a vida do jogador continua, né? A vida da pessoa, não jogador, pessoa, já é jogador. E eu acho que é um ponto importante falar, porque eu venho trabalhando a minha mente, já que eu sei que esse momento vai chegar, por mais que eu fale, vou postergar mais pra frente, cara, o tempo passa voando, e quando eu vejo, pô, eu quero jogar até os 37, eu tenho pra mim isso. Sim. Mas também eu não controlo o meu futuro, né? Talvez possa ter que parar antes. Isso aí já é só, como é que se diz aqui, lembrando do que aquela pergunta que eu te fiz pelo bastidores, né, da professora Amanda lá, conhecida nossa, da psicologia do esporte. Ou seja, você já está preparando a tua mente futuro, que em algum momento você vai parar. Como o Dimas falou, existe uma validade, né? Então você é sabedor disso, né? Sim, eu acho assim, a gente tem que estar... Hoje em dia, a mente é muito importante no ser humano. O controle, as informações, a sabedoria. E quando você sabe lidar com ela, eu acho que as decisões ficam mais fáceis, né? No meu caso, como jogador, ok, minha carreira tem um prazo de validade. Mas ela termina a minha carreira, mas a minha vida ainda tem muita coisa pra viver. Sim. Tem muita coisa que eu vou descobrir, tem muitas paixões novas que eu vou descobrindo. E, cara, essa parte da psicologia também é importante. No Estrela a gente tinha uma assessoria e, pô, porque a pressão, o estresse é constante. Tem dia que eu chego em casa, perde jogo, falhei, levamos um gol, pô. Aí você tem que saber separar, né? Cara, aí você não tem que separar. Não pode descontar na família, não tem nada a ver contigo. Tem nada a ver. E nos momentos bons é igual, é saber ali intercalar o pezinho no chão, nem joguei bem, fiz gol, tô aqui, nem fui mal, não sou muito ruim. Então, vai muito além só a parte da psicologia, né, cara? Interessante. Ô Gia, mais uma vez agradecer, obrigado aí por esse bate-papo, por sanar essas dúvidas nossas aí, né, e dúvidas de muitas pessoas, muitas crianças, né, que pretendem entrar no futebol. Antes do patrão dar aqui a gente sempre deixa uma lembrancinha, né, referente ao episódio. Eu já queria abrir esse espaço para você mandar um beijo, um abraço pro teu clube, mandar pra família, deixar o teu @, aí, tá? Fica à vontade aqui na câmera número 1 aqui, deixa um salve pra galera, uma mensagem final aí sua, Gia. Cara, uma mensagem inclusive para as crianças, até mesmo para os jovens, né? O que você achar que deve de ser falado, Gia? Não, primeiro então agradecer também por esse tempo, cara, passou muito rápido mesmo, não imaginei que era tão rápido e foi muito gostoso esse bate-papo. E queria falar pro pessoal, cara, em termos do futebol, se você tem um sonho, se você tem vontade de ser jogador, vai atrás, porque a verdade é que você não sabe se vai dar certo, né? Então, pô, já que você não sabe se vai dar certo, tenta, cara. Se você não tentar, você não vai saber se aconteceu ou não. E assim, muita gente fica pelo caminho, porque o pessoal só quer ver lá na frente o futuro já, mas não sabe que tem um processo, né? É uma frase que eu costumo dizer. E é assim, só vive o propósito quem suporta o processo, né? Ué. Eu sou cristão, acredito muito no Senhor, mas é uma frase que também você pode levar pro dia a dia, pro qualquer profissão, qualquer tipo de trabalho, qualquer área da sua vida, que é uma frase muito forte. Então é isso, cara, vai atrás do seu sonho. Eu conquistei o meu, é difícil, mas é gratificante e é possível, e é isso. Muito bom. Ótimo. Patrão. Tem uma lembrancinha, como o Dimas já te falou, obrigado, né? Isso aqui você vai tomar teu cafezinho aí, com certeza. Aqui. E se for bater foto lá, marca a gente. Marca lá do Chipre. Marca lá do Chipre, a gente lá, hein? E pede pros chiprianos seguir nossa gente, os jogadores lá. Chiprianos. Aí, ó, boa essa daí. Cara, olha aí, ó. Episódio do número 53, já. Olha aí. Pô, muito obrigado, cara. Lembrança, nossa. Vou tomar muito Fez parte aí da nossa segunda temporada. E vamos combinar das próximas vezes, falar um pouquinho mais, abrir mais sobre o futebol também. A gente teria muito mais coisas para falar, até mesmo sobre a Copa, mas como o nosso tempo é curto, né, Gia? A gente combina numa próxima vez que com certeza vai ter, né? Hein, Dimas, e vamos deixar o Jean envelhecer mais pra gente fazer outro jogo com ele. Ah, é verdade, velho. Mas o problema é que a gente vai envelhecer junto. Pô, Jean, brigadão mesmo, viu, irmão? Agradeço, cara, de coração aí e vamos combinar com certeza uma próxima vez, tá bom, Jean? Valeu, gente, obrigado. Isa, só antes de encerrar aqui, eu queria pedir para você me dar uma sacola que tá dentro da mochila aí, por favor.
Eu quero deixar aqui, pessoal, vocês sempre vêem, né, as nossas canecas aqui, que é da Akemura Customs. O meu grande amigo Eric mandou aqui, ó, patrão. Eu tinha esquecido de deixar. Ele mandou de presente pra nós aqui, ó. Mandou uma pro Dimas aqui e põe lá, ó. Pega ali e abre, ó. Ele mandou uma pra você também. Caraca. E personalizada, ó. Ele colocou o asinho do Atleta Cast aqui também. Legal. Já podemos usar hoje, então. Eric, muito obrigado mesmo aí pela camiseta, tá personalizada aqui, ó, colocou o asinho do Ative o Modo Atleta aqui, e já vou deixar aqui o @ dele, que é um grande parceiro nosso, tá? Akemura Customs, vai subir aqui do ladinho, pessoal, para você que quer dar brindes, para você que quer personalizar, olha, ó, camiseta, caneca, outros tipos de personalização também, entra no Instagram da Akemura Customs, vai ter o link lá para você entrar em contato com ele faz muita coisa linda mesmo, ele é um grande parceiro nosso, essas canecas aqui sempre vem lá do Eric. Eric, um grande abraço aí, Akemura Customs e Atleta Cast, parceria demais, tá? Outra informação aqui antes da gente encerrar é para você que quer melhorar suas redes sociais, tá? Para você que quer qualidade audiovisual nas suas redes sociais, para você que quer gravar com qualidade profissional como o Atleta Cast grava, entre em contato aqui, ó, Estúdios Digicast, DigiWin, tá? Vai subir aqui do ladinho também o @ deles. Eles gravam um curso, eles fazem todo esse trabalho de rede social, tá? Então entre em contato com eles, aproveita e melhora as suas redes sociais. Patrão, tem mais alguma informação? Só agradecer, Jean. Muito obrigado, que Deus abençoe, que como é que se diz, uma carreira brilhante, que seja de exemplo para muitas crianças, muitos jovens. Obrigado. Parabéns, Deus abençoe. Valeu. Pessoal, é isso aí. Mais um episódio do Atleta Cast. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. O episódio sobe todo domingo às 20 horas no YouTube e no Spotify. Valeu!